Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre polinômios e como eu posso representar eles no Octave, como que eu utilizo eles para simplificar um processo matemático, né? Primeiramente, entenda como polinômio, né, uma função algébrica da forma que está aqui embaixo, né, que ela é uma função que possui um coeficiente multiplicando um x que vai estar elevado a alguma potência, né? Até o momento em que eu vou ter só o coeficiente e um x elevado a zero, que vai dar 1. Então, esse último membro vai ser só o coeficiente, que pode ser um coeficiente zero também, ele não vai aparecer, né? Primeiramente, existem duas formas que nós podemos representar um polinômio no Octave, e a primeira delas é utilizar uma expressão de fato, né? Então, eu crio uma expressão que vai ter os polinômios aleatórios, né, do jeito que eu quiser lá, e nela eu vou ter, né, a expressão é uma função, certo? E essa função vai estar dependente de alguma variável, né? Tipo uma variável x, por exemplo. E essa variável x, quando eu for representar dessa forma, ela vai ser um vetor. Ela vai ser um vetor que possui os valores que estão contidos naquele domínio da função, né? Então, eu, na verdade, vou declarar o domínio da função, certo? O domínio do polinômio. Então, esse conjunto de valores, eu vou utilizar ele, vou jogar ele numa expressão, e o resultado dessa expressão vai ser, por sua vez, um outro vetor que vai ser calculado, que vai ser o resultado da expressão para cada um dos valores do domínio, né? Então, a expressão ela é simplesmente um intermediário, né, entre o vetor domínio, e o vetor resultado, né, o vetor função. E para utilizar ele, eu monto, né, da forma que eu já conheço, utilizando os operadores, né, de multiplicação, de soma. Porém, antes de um produto, né, eu utilizo x. Se x for o nome da minha variável independente, eu utilizo x ponto, e aí eu utilizo o nosso operador de produto, né? Por quê? Porque quando eu utilizo o produto com o operador de produto com uma variável que é um vetor, o que vai acontecer é que ele realiza um produto matricial, né? Ele multiplica aquele vetor, aquela matriz, por um escalar. Então, eu não quero que ele retorne todos os valores multiplicados por aquele vetor, né? Então, eu quero que ele me retorne um valor de cada vez, certo? Então, esse ponto ele representa que eu estou calculando cada um dos valores independentemente. Então, eu vou multiplicar um valor, e todos os outros momentos em que eu declarar, eu vou ter que utilizar esse ponto para eu entender que eu estou calculando para um valor somente. E eu também posso utilizar no caso, um vetor que seja os coeficientes, né? Então, olhando de novo para essa equação genérica, né, onde eu utilizo k para representar os coeficientes e x, a nossa variável independente, eu utilizo um vetor que vai possuir, que vai conter aquela expressão, né? Então, nesse vetor eu vou ter um conjunto de valores que vai ser os valores do nosso coeficiente. E agora nós vamos ver algumas funções que utilizam essa forma, né? Esse vetor que vai conter os coeficientes, o Octave vai entender que aqueles são justamente os coeficientes do nosso polinômio, né? E ele sempre vai estar em ordem, ou seja, voltando aqui rapidinho, nós temos o último membro da direita, que ele está multiplicando x elevado a zero, né? Ou seja, a nossa variável independente vai valer 1 nessa parte, e nós vamos ter um coeficiente k0. Então ele começa por aí, certo? Ou seja, o último membro da direita sempre vai ser o membro em que x vale 1, e de lá para a esquerda nós sempre vamos aumentar um grau, né? Nós vamos elevar x a um valor cada vez maior, né? Então x elevado a 1, depois x elevado a 2, até eu chegar em x elevado a n. Então ele vai entender que cada um dos elementos daquele vetor é um dos membros da equação, sendo que ele sempre vai começar
em zero, né? No caso, o último vai ser em zero, né? Mas a gente conta da direita para a esquerda. O último valor vai ser onde x é elevado a zero até o valor maior. Então, contando todos, ele vai ser o número de elementos menos 1, certo? Vai ser o valor onde x, no qual eu estou elevando x. E para essa forma, ela é utilizada nessas funções. Então, eu tenho a função pod, que vai retornar um polinômio através das raízes. Então, eu vou ter um conjunto eu vou ter um vetor que vai conter raízes de um polinômio, né? Seja tipo menos 2 ou 4, 0 e 3, e ele vai me retornar um outro vetor, que vai ser um vetor que possui aqueles coeficientes, né? Então a gente conta da mesma forma, né, da direita para a esquerda, e ele vai nos retornar uma função de polinômio. Nós temos o roots, né? Roots significa raízes, então ele vai retornar sempre as raízes do polinômio. Então quando eu represento ele na forma vetorial, eu consigo utilizar essa função para saber as raízes. Conv e deconv, elas nos retornam respectivamente o produto e a divisão entre os polinômios. Então eu insiro dois polinômios diferentes, né? E eu tenho o resultado sendo um outro polinômio que é o produto ou a divisão. E o podval, ele avalia aquele polinômio. Significa que eu vou inserir um vetor que representa o nosso polinômio e um vetor que representa o nosso domínio. E ele vai avaliar todos os valores do resultado do polinômio para cada um dos valores do domínio. Então ele vai retornar um outro vetor que possui, no caso, a imagem, né, do nosso polinômio, da nossa função. Então agora no Octave nós vamos fazer alguns exemplos, né? Vamos ver como funcionam essas duas formas de declarar um polinômio. A primeira delas, né, utilizando uma expressão de fato, mas primeiramente eu tenho que declarar o domínio que eu vou utilizar, né? Então chamando o domínio de x, né, a nossa variável independente, eu tenho aqui que ele vai começar, por exemplo, em 0 e ele vai com intervalo de 0,5 até o 10, né? Então eu tenho aqui esse domínio declarado. Agora eu posso montar a minha expressão, né, que eu vou chamar de f. F vai ser igual a, por exemplo, 2 vezes x ponto. Por quê? Porque quando eu não ponho esse ponto, eu estou dizendo que eu quero duas vezes o vetor, certo? Quando eu ponho o ponto aqui, eu estou dizendo que é duas vezes cada elemento daquele vetor em individual, né? Então eu vou calcular por vez, né? Então vai ser um elemento para toda a expressão, né? Não toda a expressão não todo vetor ao mesmo tempo, né? Então eu vou elevar ele ao cubo também. E aí eu vou somar com 4 vezes x ponto elevado ao quadrado mais 5 vezes x. Aqui eu não preciso colocar o meu ponto, né? Porque não vai fazer diferença, né, de multiplicar todo ele aqui no final. Só para quando eu for elevar ele vai fazer grande diferença, porque eu não consigo, né, quando eu fizer isso daqui, x elevado ao quadrado, ele vai multiplicar o vetor por ele mesmo, né, se não tiver o ponto. Quando eu ponho o ponto, é cada número individualmente, senão ele vai fazer um produto de vetores e vai dar uma confusão. Então, ele me retorna aqui um vetor, né, que a nossa expressão vai retornar um vetor para cada valor desse x, né, desse domínio, ele vai me retornar um valor da expressão. Então, o primeiro, que é 0, ele vai retornar o valor 0. Então, é por isso que ele tem muitas colunas, né? Então, ele vai ser enorme e vai ter um valor para cada valor desse x. Essa é a primeira forma de se você escrever um polinômio, né? De você colocar uma função polinomial. Então agora a segunda forma que nós temos de determinar um polinômio vai ser utilizando um vetor, né? Então eu crio um vetor qualquer que vai ser o nosso polinômio, né? Eu vou chamar de g e vai ser o vetor 1, 3, 4 e 2. Então tendo esse polinômio aqui,
eu leio ele da direita para a esquerda, né? Onde 2 é o último membro do nosso polinômio, onde a nossa variável independente está elevada a zero, né? Onde x é elevado a zero, que é 1. Então, o último membro vai ser só o 2. 4, onde ela está elevado a 1. 3, onde ela está elevado a 2. E 1, onde ela está elevado a 3. Então, o nosso polinômio, na verdade, é 1 vezes x elevado ao cubo, 3 vezes x ao quadrado, mais 4 vezes x, mais 2. Então, eu leio da direita para a esquerda, porque o da direita sempre vai ser onde o grau do polinômio é menor, né? Onde o grau da nossa variável é o menor. E no caso, o grau do nosso polinômio vai ser sempre o número de elementos do nosso vetor menos 1. Então o da esquerda sempre vai ser o maior grau, né? Sempre vai ser o grau que representa o nosso polinômio. No caso, esse aqui é um polinômio de grau 3, porque eu tenho 4 elementos, né? Então 4 menos 1, 3. Então ele sempre vai ser lido dessa forma, né? Então eu tenho aqui essa função g, né? E eu posso utilizar, por exemplo, a nossa função roots, né? Que ela retorna as raízes daquele polinômio, né? Então eu tenho aqui, eu quero saber as raízes de g. Então eu tenho que que g não vai possuir raízes reais, né? É somente uma, né? Onde que é justamente essa terceira, que é menos 1 mais 0 vezes i, que vai ser no caso um número real, né? Porque ele só possui a nossa componente real, mas o resto são números complexos. Então, esses são todos os valores onde g é igual a zero. O resultado da nossa expressão vai ser zero. Eu posso também criar um vetor que contém as raízes de algum polinômio. Por exemplo, vou dizer que é 2 e menos 2. E aí eu utilizo a função poly para descobrir qual é esse polinômio, né? Então, utilizando o R aqui, ele me retorna que o polinômio que eu estou procurando é dado por esse vetor, ou seja, o da esquerda sempre vai ser o maior grau, o da direita sempre vai ser o menor grau. Então vai ser x ao quadrado, né? 1 vezes x ao quadrado, mais 0 vezes x menos 4. Então esse vai ser o nosso polinômio, do qual R são as raízes. Agora, se eu criar um outro polinômio h, cujas raízes são, por exemplo, 2, 4 e 0, 0, né? Então, o nosso polinômio ele é 2x ao cubo, 4x ao quadrado, mais 0 vezes x mais 0. Então, esse vai ser a nossa função h. E eu quero executar um produto de vetores, um produto de polinômios. Eu vou utilizar conv, e eu vou fazer conv entre g e h, certo? O resultado vai ser esse polinômio aqui, maiorzinho que apareceu. Então é assim que nós representamos de outra forma o polinômio. Essa forma é a mais comum, né? Mas quando nós estivermos falando com as variáveis simbólicas, a primeira forma vai ser a mais fácil, né? Mas essa segunda forma ela é muito utilizada para a maior parte das funções. Quando utilizarmos variáveis simbólicas, nós vamos utilizar a primeira forma, porque ela tem uma representação diferente, né, quando eu insiro a expressão. Então, nós vamos ficar por aqui na aula de hoje. Como eu já disse, essa segunda forma vai ser a mais utilizada, mas na próxima aula nós vamos utilizar a primeira para ver sobre cálculo diferencial, certo? Muito obrigado pela atenção.